Olá! Quando a gente pensa na economia da África, o que vem à cabeça, né? Talvez aquela imagem de um lugar com muitos recursos, mas meio que esquecido pelo resto do mundo. Ou, por outro lado, quem sabe a ideia de uma nova potência crescendo a todo vapor. A verdade? Nenhuma dessas visões, sozinha, dá conta do recado. A coisa é bem mais complexa. E é justamente sobre isso que vamos conversar. O que é essa tal de inserção seletiva, essa relação cheia de contradições da África com a economia global? Então, fica a pergunta: o continente africano está integrado ou marginalizado na economia mundial? E a resposta é: bom, não é um simples sim ou não. Na verdade, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. É um paradoxo e é exatamente isso que vamos tentar entender aqui. Para a gente entender esse nó, vamos olhar para os dados. De um lado, temos uma história de crescimento que, olha, é de impressionar. O PIB da África triplicou desde o ano 2000. Triplicou! Mas aí, a gente olha para o outro lado da moeda. Esse crescimento todo não virou na mesma proporção bem-estar para a maioria das pessoas. Não como aconteceu em outras partes do mundo, sabe? Essa convivência lado a lado de muita riqueza e muita precariedade. Mas como é que se chegou nesse ponto? Bom, para entender o presente, a gente precisa dar uma olhada no passado. A forma como a economia africana funciona hoje não apareceu do dia para a noite. Ela é resultado de um longo caminho, de uma história que definiu como o continente se relaciona com o resto do mundo. A raiz do problema é bem histórica. A herança colonial, por exemplo, criou um modelo econômico todo voltado para exportar matéria-prima sem processar nada. Aí chega nos anos 70 e os preços desses produtos despencam no mercado mundial. Imagina o prejuízo. Para piorar, nos anos 80, vêm os programas de ajuste do FMI e do Banco Mundial, que na teoria eram para ajudar, mas na prática acabaram amarrando ainda mais o continente a essa dependência e, de quebra, aumentando a dívida. E para fechar a conta, com o fim da Guerra Fria, os investimentos de fora sumiram. O resultado, um legado de vulnerabilidade. E olha só, o reflexo direto de toda essa história está aqui. Em 2017, quase metade, pensa bem, metade do que a África exportava era matéria-prima pura, sem processamento nenhum. E só 22% eram produtos já prontos, com maior valor agregado. O que isso quer dizer na prática? Que a maior parte do lucro, da riqueza mesmo, acaba ficando fora do continente. Mas aí a gente vira o século, chega nos anos 2000 e as coisas começam a mudar. Começa a surgir uma outra conversa, uma nova narrativa que ficou conhecida como África em Ascensão. E isso foi um divisor de águas, de verdade, na história econômica do continente. Olha esse número. Por mais de uma década, a África subsaariana teve um crescimento médio de 5,5% ao ano. Isso é muita coisa. Foi uma fase de muito otimismo, sabe? Quebrou muitos estereótipos antigos e fez o mundo todo virar os olhos para lá, percebendo a força e o potencial que existia ali. E o mais interessante é que esse crescimento não veio sozinho. Ele trouxe junto uma baita mudança no tabuleiro geopolítico. Dá uma olhada aqui neste dado. Em 2016, aconteceu uma virada histórica. Pela primeira vez, os parceiros emergentes, com a China na liderança, passaram a comprar mais da África do que os parceiros de sempre, como Europa e Estados Unidos. Era um novo mapa do comércio mundial sendo desenhado. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto central de toda essa nossa análise. Porque por trás desses números de crescimento, que são ótimos, existe uma realidade bem mais complexa, mais desigual. É o que chamamos de inserção seletiva. Mas o que é inserção seletiva? Pensa assim, é quando a integração na economia global não é para todo mundo. Alguns pedaços do território, alguns setores específicos como mineração, petróleo e, claro, as elites que controlam isso, esses sim estão super conectados com o mundo. Só que, ao mesmo tempo, a grande maioria da população e do território fica de fora dessa festa, sabe? Fica à margem, sem ver a cor da riqueza. E para entender isso, na prática, a gente precisa ter uma coisa muito clara na cabeça. Não dá para falar de uma África como se fosse tudo a mesma coisa. O continente é um verdadeiro mosaico, com realidades econômicas completamente diferentes. Colocar tudo no mesmo saco é o maior erro que se pode cometer. Olha só como essa diferenciação fica clara. No norte da África, por exemplo, a gente vê mais indústrias, mas eles negociam pouco com o resto do continente. Já na África Ocidental, a força é a agricultura. Na África Central é tudo sobre extração de minérios e é a região menos integrada de todas. E lá na África Oriental, o setor de serviços está bombando, mas os países acabam competindo com produtos muito parecidos. Cada região tem seu perfil e seu próprio desafio. Bom, e com esses novos parceiros comerciais entrando em cena, principalmente a China, é claro que as regras do jogo começaram a mudar. Isso abriu portas para muitas oportunidades, mas também trouxe um monte de perguntas novas. E falando em China,
Esse dado aqui é de cair o queixo. Por 12 anos seguidos, a China foi o principal parceiro comercial da África. Isso não é uma modinha, não é algo passageiro. É uma relação econômica profunda, estrutural, que está literalmente redesenhando o futuro do continente. E o jeito chinês de fazer negócio é bem diferente. Enquanto o modelo ocidental costuma amarrar a ajuda financeira a exigências de reformas políticas, a China chega com outra proposta, bem pragmática. O foco é investir pesado em infraestrutura, portos, estradas, ferrovias, muitas vezes em troca de acesso a recursos, sem se meter na política interna do país. Claro, isso dá uma alternativa para os governos africanos, mas também levanta um debate importante sobre endividamento e soberania. E não é segredo para ninguém quais são os interesses da China por lá. É uma jogada estratégica. Primeiro, garantir as matérias-primas que a indústria deles precisa. Segundo, abrir novos mercados para vender seus produtos. Terceiro, construir as bases para o seu megaprojeto global, a iniciativa do Cinturão e Rota. E, claro, quarto, expandir sua influência política pelo mundo. Ok, diante desse cenário todo, a pergunta é: e agora? Qual o próximo passo? E o mais interessante é que a resposta parece estar vindo de dentro para fora, do próprio continente, com iniciativas lideradas pelos próprios africanos para tomar o controle do seu futuro econômico. E aqui a gente chega no X da questão. O ponto não é mais se integrar à economia global. Isso a África já está. O grande desafio, o pulo do gato agora, é mudar a qualidade dessa integração. Deixar de ser só um fornecedor de matéria-prima e se tornar um jogador que senta na mesa para negociar, que agrega valor e, principalmente, que consegue distribuir essa riqueza para a sua população. E a grande aposta para fazer essa virada acontecer tem nome. É a Área de Livre Comércio Continental Africana, a AfCFTA. Estamos falando de um mercado único com 1,2 bilhão de consumidores. É um gigante que tem potencial para mudar as regras do comércio no mundo todo. E a visão por trás disso é muito poderosa. A ideia é criar um mercadão único para que os países africanos negociem muito mais entre eles. Isso estimula a criação de indústrias locais, fortalece as empresas. Pensa bem, em vez de cada país ir sozinho a negociar com as grandes potências, a proposta é formar um bloco forte para negociar de igual para igual. E é com essa grande pergunta que a gente encerra. Será que essa união, essa integração continental liderada pelos próprios africanos, vai ser a chave para virar o jogo? Para transformar esse modelo de inserção seletiva e excludente em um futuro onde o desenvolvimento seja de fato para todos? Bom, essa é uma resposta que a história ainda está escrevendo.